Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o Circuito VBA. E na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com aquilo que é o coração da programação, que é a lógica, as estruturas lógicas, os operadores e os comparadores. E o que é tudo isso? E para que serve? Vamos ver. A lógica booleana é aquela lógica do verdadeiro, falso, do certo, errado, do sim, não. Para a lógica booleana não existe meio certo, nem mais ou menos. Ou algo é isso, ou algo não é isso, ou algo é aquilo. Tá bom? Não existe mais ou menos meias medidas. E é através dessa lógica e das estruturas lógicas principalmente, que o computador toma as decisões. E como a lógica é uma estrutura binária, ou é certo ou é errado, é sim ou não, e o computador trabalha muito bem com essa matemática binária, né, dos zeros e um, dos ligados de ligado, verdadeiro ou falso, então o computador processa extremamente rápido esse tipo de lógica. Isso faz com que o programa siga o caminho, obviamente, que a gente programou, que a gente estruturou, e de forma muito rápida. Então, às vezes, ele só pisca na tela e já dá uma resposta, né? Como é que isso acontece? É através da lógica. E parece uma mágica, né? E é isso que a gente quer que aconteça. E quais são os comandos ou as estruturas lógicas no VBA, que inclusive são muito parecidas com quase todas as outras linguagens? A primeira estrutura é o condicional if, then, else, else if, né? Que significa se, então, se não, outra coisa. Como é que isso funciona? Como é que a gente usa isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda, ela tem várias faixas de renda. Tem uma faixa que é isenta, que você não paga imposto. Aí você tem a primeira faixa que você paga menos imposto, a segunda faixa que você paga um pouquinho mais. Aí acho que tem uma terceira ou quarta faixa que você vai pagando mais até chegar a uma faixa máxima lá, acho que é a terceira ou a quarta, você paga uma alíquota maior de imposto. Como é que eu programaria o cálculo do imposto de renda dentro do meu programa, dentro do VBA ou de qualquer outra linguagem? Eu teria que usar essa estrutura se então, se não aquilo. Então, se eu tiver abaixo do valor da isenção do imposto de renda, então não cobre imposto. Ah, mas se eu não tiver abaixo, então tem que fazer outra coisa. Aí eu coloco outro if. Se eu tiver na primeira faixa, cobre tantos por cento de imposto. Ah, se eu não tiver na primeira faixa, vamos ver que outras faixas tem. Aí eu coloco lá. Se eu tiver na segunda faixa de renda do imposto de renda, então cobre a outra alíquota. Se não, se eu tiver na outra faixa, cobre a outra faixa, ao outro percentual de alíquota e assim por diante, tá bom? O select case, ele é um pouquinho diferente, ele é lógico também, é um pouco menos lógico e não é binário, ou certo ou errado, né? Na verdade, ele toma a decisão a partir de uma pré-programação, é uma decisão firme, não tem mais ou menos, né? Mas ele permite você ter N opções. Por exemplo, vamos supor que eu queira colocar mensagens motivacionais no meu programa, eu abro o programa lá em VBA, e se for uma segunda-feira, eu quero dar maior força para quem está usando. Ela fala, opa, começo da semana, novas oportunidades, etc. Aí é na terça-feira, eu coloco uma outra mensagem, né? A semana já está andando, vamos tocar os projetos. Aí chega na quarta-feira, coloco lá uma mensagem. Ah, estamos no meio da semana. Aí chega na sexta-feira, coloca lá, hoje é sexta-feira e tal. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer com o if, then else, else if, mas vai ficar muito complicado. Vai ficar, como são várias opções, vai ficar até um pouco demorado para o computador chegar no local certo, onde ele tem que chegar, a decisão certa. Então eu uso o select case. Então eu coloco lá, select, por exemplo, o número do dia da semana. Por exemplo, se for o domingo é o dia 1, a segunda-feira é o dia 2, a terça é o dia 3, etc., até o sábado, dia 7. Então eu coloco lá, select o dia da semana, case 1, ou seja, se for, caso seja o dia 1, então eu sei que é o domingo. Caso seja o dia 2, eu coloco a motivação, a frasezinha motivacional da segunda-feira. Se for 3, da terça-feira e assim por diante. Vejam que é uma coisa bem simples, tá? E é feito para ser simples. Agora nós vamos ver como é que a gente trabalha um pouco melhor, como é que a gente faz as comparações. Geralmente o comparador que a gente mais usa é o primeiro sinalzinho lá, que é o sinal de igual. Além de atribuir um valor
para uma variável, por exemplo, como a gente já estudou na aula de variáveis e de constantes, o igual também é um comparador, só que aqui ele não atribui valor, ele só faz uma comparação. Por exemplo, se o meu nome for Alexandre, ou seja, se nome igual a Alexandre, então acontece uma coisa, por exemplo. Ou, vamos voltar lá no select, ó. Se a opção for o dia da semana número 3, então eu sei, igual ao número 3, então eu sei que é a terça-feira, por exemplo. Um símbolo que talvez você nunca tenha visto é esse símbolo de diferente, que na verdade é o sinal de menor, que tem o ladinho fechado ali, a pontinha da seta, digamos assim, primeiro, e o lado maior por último. E depois ele tem um sinal de maior, que é o lado maior e o lado menor, ou seja, é um símbolo de menor e maior, ele vira diferente. Às vezes eu preciso trabalhar pela exceção, ou seja, quando alguma coisa, eu não quero comparar se uma coisa é igual, para mim isso não interessa. Interessa se ela for o diferente, e aí eu quero tomar determinada decisão se for o diferente, a exceção. No nosso exemplo que a gente falou da tabela do imposto de renda, inclusive nós vamos fazer um exemplo desse mais à frente na aula, eu tenho que fazer comparações de valores, e comparação de valor é muito útil fazer com o sinal de maior, lembrando que maior é maior, maior não é igual. Por exemplo, o número 2 é maior que o número 1, o número 3 é maior que o número 1, mas o número 1 é igual ao número 1, ele não é maior. Se eu precisar que seja alguma coisa maior ou igual, aí eu tenho outro símbolo, que na verdade são dois símbolos, que é o símbolo de maior e o de igual. Notem que não é igual e maior, é sempre o símbolo de maior ou menor e depois o símbolo igual, tá? E, da mesma forma, tem o símbolo menor que, menor ou igual a, e um outro símbolo que é um pouco diferente, que é o not, né? Que significa o contrário ou a negação. O not, ele é parecido com o diferente, só que nós vamos ver que os usos são diferentes, tá legal? E, por último, nós temos os operadores lógicos. Quais são esses operadores? Eles vêm lá da lógica booleana ou matemática, né, que é aquela lógica do sim, não, verdadeiro ou falso. Provavelmente você já deve ter estudado isso em algum momento. Mas vamos retomar. Eu tenho 4 operadores lógicos. O AND, que é em inglês, né, que significa e. O que significa isso? Significa que todas as condições que eu estou analisando têm que ser satisfeitas. Se eu tiver 5 condições que eu estou analisando, 4 estão ok, são verdadeiras, e uma for falsa, então toda a condição geral é falsa. Então, qual que é o critério para eu usar o AND, né? Todas as condições têm que ser verdadeiras. Agora nós temos, por exemplo, o OR, que significa ou, que quer dizer o seguinte: basta que uma condição seja verdadeira para minha comparação, para minha operação ser verdadeira. Então eu tenho 5 condições, 4 são falsas e uma é verdadeira. Pelo fato de uma apenas ser verdadeira, então a minha lógica está correta, está verdadeira. Um operador um pouco mais, digamos assim, diferente do que a gente está acostumado, do ou, é o ou exclusivo, tá? Ele vem do inglês, é exclusive OR, portanto a gente chama ele de XOR e não de XOR ou XOR, tá? O XOR é a única operação nativa do processador, tá? É uma operação de comparação. E como que ela funciona? Ela só é verdadeira se uma condição for verdadeira, tá? Ela é um e mais ou menos ao contrário. No caso do OR, né, que significa ou, se eu tiver 5 condições, eu posso ter 1, 2, 3, 4 ou as 5 condições verdadeiras e a minha resposta vai ser ok, verdadeiro. O XOR não. Se eu tenho 5 condições, por exemplo, se só uma for verdadeira, então a minha operação de XOR é verdadeira. Se eu tiver 2, 3, 4 ou 5 condições verdadeiras, no nosso exemplo, então o nosso XOR vai dar um falso. Por quê? Só uma pode ser verdadeira, tá certo? Então essa é a diferença do OR para o XOR. E o NOT, além de ser um comparador, ele também é um operador lógico. E o NOT, ele inverte a lógica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de time de futebol, que é mais simples, né? Se torcer para o time A,
Então é gente boa. Aí, como eu não sou torcedor do time A, eu inverto a lógica, coloco lá. Se ele não torcer para o time A, então ele é uma boa pessoa. Tá bom? É um exemplo simples, mas fica bem fácil da gente entender. E para fixar melhor aí os nossos conhecimentos, nós vamos fazer um exercício usando a estrutura do if primeiro e depois os dias da semana com as frases motivacionais com a estrutura do select case. Vamos voltar lá para a telinha deles. Ó. Então, a estrutura do if é se, então, se não, outra coisa. E o do select case é select baseado num número, por exemplo. E aí, se esse número for o número 1, número 2, número 3, vai acontecer alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá para os exercícios. Vamos lá para a nossa telinha de exercícios. Pronto, estamos aqui na nossa tela do VBE, o editor do Visual Basic, né, para fazer o nosso exemplo. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu fiz uma pesquisa aqui na internet e achei essa tabela do imposto de renda, aqui, imposto de renda 2025. Como é que funciona a tabela de imposto de renda? Eu tenho aqui as faixas de renda, cada linha dessa aqui é o que a gente chama de faixa. Eu tenho as alíquotas, que são os percentuais que a gente vai cobrar sobre uma base de cálculo, e eu tenho uma parcelinha aqui que o governo me permite deduzir, está faltando aqui um R, né? Me permite deduzir para fazer uma evolução contínua aqui da tabela, não ter uma quebra de percentual. Tá? Então, eu tenho aqui, a primeira faixa é a faixa de isenção. Quem ganha até R$ 2.259,20 é isento. A alíquota aqui, na verdade, existe uma alíquota, só que essa alíquota é 0%. E a dedução é também zero, tá? R$0 aqui de dedução, porque você não vai pagar nada de imposto. Aí, se eu subir aqui 1 centavo, ó, eu tiver uma renda aqui de 259,21 até esse limite 2.826,65, eu vou pegar o valor que está entre esses dois valores, vou multiplicar por 7,5% e vou deduzir essa parcela de R$ 169. Aí, se eu for para a próxima faixa de 2.826,66, né, ou seja, sobe 1 centavo aqui desse lado, vai para 66, até 3.751,05, aí eu já não pago 7,5% de imposto. Eu dobro a minha alíquota. Eu pago 15% de imposto, mas deduzo aqui essa parcela para poder ter uma progressão linear. E se eu for para outra faixa de rendimento, aumenta 1 centavo aqui, ó, de 0,5 vai para 0,6, 3.751,06 até 4.664,68, eu já triplico a alíquota original, que era de 7,5, dobrou para 15, triplicou para 22,5 e também aumentou a parcelinha aqui para ter continuidade, né? Para não dar um salto muito grande por causa de 1 centavo aqui de renda. E se eu estiver ganhando acima de 4.664,68, aí eu vou quadruplicar a alíquota. É isso? Não chega a dar o quádruplo, senão seria 30%. Mas aumenta mais um pouco a alíquota e aí eu tenho uma parcela maior para deduzir. Então, como o código é um pouquinho extenso aqui, um pouquinho mais extenso, eu já digitei, para a gente não perder muito tempo. Então, como é que funciona a nossa estrutura lógica? Eu criei aqui uma subrrotina que faz o teste para a gente. Ó, ele está colocando aqui um valor de R$6.000 de renda e ele vai formatar aqui depois para a gente o resultado dessa função que nós chamamos de função valor do imposto de renda. Tá bom? Então, ó, eu tenho dois itens aqui. Tenho a subteste, que começa aqui no sub e termina aqui. E tenho essa função, né, pela palavra-chave function, que começa aqui e termina aqui. Antes da gente examinar a lógica do código, eu queria mostrar alguns detalhes para vocês. Primeiro, eu usei aqui um comentário, né, só com um comentário, que é com esse apóstrofo simples aqui. Tá vendo que tem esse apóstrofozinho ou aspa simples, né? Então, no comentário, eu já joguei a minha tabela de imposto de renda. Então, fica muito mais fácil de eu olhar aqui no meu editor do VBA
do que ficar dando Alt Tab ou então ficar olhando para o papel e tal. Já copio logo o meu trabalho aqui que eu tenho que fazer aqui, já dei uma tabulada nele aqui, tá bem fácil de eu enxergar aqui os valores, etc. Tá? Os percentuais, as faixas de imposto de renda, tá bem tranquilo da gente ver. Segunda coisa, bom, estou usando aqui duas estruturas, uma sub e uma function, né? Uma subrotina e uma função. Terceira coisa, eu estou usando aqui o option explicit, que me obriga a declarar as variáveis, ou seja, agora nós estamos programando aqui para valer, tá bom? Quarta coisa, se eu estou usando o option explicit, eu vou ter que declarar as variáveis e vou ter que escolher o tipo de variável que eu vou usar. Lembra na nossa aula sobre variáveis, o que eu ensinei lá, o que a gente estudou? Que quando se tratar de valores monetários, nós vamos usar o tipo currency. Currency em inglês, né? O currency é moeda, né? Qual que é a vantagem desse tipo de dado? Ele é um número, é um dado exato, ele trabalha com operações exatas. Se eu usasse, por exemplo, double ou single, lembra? São aproximações, dá erro e tal. O currency é um tipo de dado de número exato. Nós não vamos ter erro de arredondamento, falha de cálculo, nada disso, aqueles errinhos de 0,0001. Ele é um número 100% preciso e ele tem 4 casas decimais. O número percentual, eu também usei, eu usei aqui para parcela de dedução, para base de cálculo, que é o valor, para a resposta dessa função, ó, o valor do imposto de renda também é o tipo currency, tá? Quando eu digo uma função, quando eu chamo uma função, eu tenho que dizer que tipo de dado é a resposta dela. E olha só, a alíquota, que é um percentual, nós também estamos usando o tipo currency. Por quê? Porque o currency é preciso até a 4ª casa decimal. E como nós vamos ver aqui as alíquotas, ó, elas estão usando só 3 casas decimais. Então, o tipo currency, para nós, resolve para todos os números. Tá bom? Se eu usasse, por exemplo, double para alíquota, eu já teria um risco de ter alguma imprecisão. Ou, pior ainda, se eu usasse o tipo double, ou pior, o single, para o valor do imposto de renda, com certeza, em algum momento, isso ia dar um erro. Tá bom? Um outro detalhe antes da gente partir logo para a lógica. Vocês estão vendo que a minha função começa aqui, termina aqui, está bem facinho de ver, ó, function, end function, e que meus comandos, ó, eles vão fazendo um recuo aqui para a direita. Essa técnica de fazer esse recuo chama indentação, ou indentation, se eu não me engano em inglês, que é para ficar mais clara a leitura. Veja que o nosso código aqui ele já está um pouquinho grande. Então, para ficar mais fácil de entender, ó, eu estou usando, olha quantas estruturas. 1, 2, 3, 4, 5 estruturas só nesse comando if aqui. Eu estou jogando para dentro. Se eu coloco tudo isso alinhado aqui do lado de fora, eu não consigo enxergar nada da minha decisão, fica super difícil de fazer a leitura. Dessa forma que eu usei, que é uma boa prática de programação com o recuo, aqui, se eu não me engano, estou dando 1, 2, 3, 4 espaços de recuo, fica muito legível, muito clara a leitura. Tá? Depois nós vamos fazer uma aula só dessas boas práticas e tal, mas é bom já ir aprendendo. Bom, vamos à lógica então. Então a minha função ela recebe um parâmetro chamado base de cálculo e é do tipo cur, né? Currency. Tá certo? E a minha função, ela devolve, a minha função, valor do imposto de renda, ela devolve um resultado que também é do tipo currency, né? Do tipo moeda. E aí eu defini duas variáveis, a dedução, que é essa parcelinha aqui, ó, parcelinha de dedução, e a alíquota, que é o percentual. Lembrando que o número absoluto de percentual, quando eu preciso fazer a conta com percentual, eu divido o percentual por 100, né? O próprio número diz, é um percentual, é um valor sobre 100. Bom, qual é a lógica da nossa programação? Então, eu vou entrar aqui com esse valor base de cálculo, e aí eu vou usar a nossa estrutura condicional com os comparadores. Olha só, se a minha base de cálculo for menor ou igual a 2.259,20, 2.259,20 é isento. Então, a alíquota é 0 e a dedução aqui também é 0, tá bom? Agora, se ela não for menor ou igual a 2.259, ou seja, se ela não for, eu parto aqui para o else if. Então, eu vou analisar aqui.
Se, né? Qual que é a diferença do else para o else if? O else é um senão. Um else if começa um if de novo. Então eu vou analisar. É um senão que começa uma outra estrutura condicional de if. Então eu vou analisar. Se a minha base de cálculo for menor ou igual a 2.826,65, que é esse canto aqui, então se eu não sou menor ou igual a 2.259, mas sou menor ou igual a 2.826,65, então necessariamente eu estou nessa linha. É algum valor que está nessa linha. Se eu estou nessa linha, a alíquota é 7,5, que é 0,075, e a dedução é 169,44, que está aqui. Mas se eu não sou nem menor ou igual a 2.259,20 e também não sou menor ou igual a 2.826,65, então eu vou fazer outro if aqui, um senão já com if emendado, fazendo a análise do próximo valor. Qual que é o próximo valor? É esse aqui, que é o teto da próxima faixa de imposto de renda, que é o 3.751,05. Então, se eu for maior que essas duas, ou seja, eu não for menor que esse valor, menor ou igual a esse valor, ou não for menor ou igual a esse valor, eu vou analisar se eu sou menor ou igual a esse valor. Se eu for menor ou igual a esse valor e maior que esses dois, então necessariamente eu vou estar nessa faixa aqui de renda, tá certo? Então, para essa faixa, a alíquota é 15%, que é 0,15, e a parcela de dedução, 381,44, que é essa aqui. Mas se eu não for nem menor ou igual a esse valor, nem menor ou igual a esse valor e nem menor ou igual a esse valor, então coloco outro if aqui, um senão, e já analiso o valor. Então, se você for maior que esses três valores, mas for menor ou igual a esse valor, que é o teto da próxima faixa de isenção, então a sua alíquota é 22,5%, que é 0,225, e a dedução, a parcelinha de dedução, é 662,77. Agora, se eu não for menor ou igual a esse valor, nem menor ou igual a esse, nem menor ou igual a esse, nem menor ou igual a esse valor, então o que me interessa? Eu só posso ser maior que esse valor. Eu não sou igual, eu sou maior. Ó, tá? Então eu não preciso nem analisar, porque a única opção que sobrou é ser maior que esse valor, que é o acima desse valor. Então, se eu estou nessa faixa aqui do imposto de renda, que é a última, que é acima desse valor, o que eu faço? A alíquota é 27,5, que é 0,275, e a parcelinha de dedução é 896, que está aqui, tá? Esse jogo da velha aqui, esse símbolo é o símbolo de número inteiro, tá? Como ele, se eu coloco, na verdade o correto seria isso aqui, vamos ver? Não, ele joga para o inteiro de novo, tá? Então, uma vez que eu já sei a faixa de renda que eu estou, a alíquota que eu uso e a dedução, só me resta agora calcular o valor do imposto de renda. E como que eu calculo? Eu pego o valor da base de cálculo, que é esse valor aqui que foi pedido logo no começo da função, vezes a alíquota. Gente, se eu for isento, a alíquota é zero. Quanto que é um número vezes zero? Dá zero. E a dedução também é zero. Então, esse resultado vai dar zero menos zero. Se eu for isento, o resultado aqui vai dar zero. Agora, se eu não for isento, ele vai pegar o valor da base de cálculo, utilizar para fazer a multiplicação, vai ver qual que é a alíquota, se é 7,5, 15, 22,5 ou 27,5, e vai deduzir a parcelinha aqui de dedução. Tá legal? Então, se a nossa função estiver correta, nós vamos fazer um teste agora, que é com essa sub aqui. Então, eu já estou colocando aqui, e aqui eu estou usando uma função de formatação do texto, tá? O que eu estou usando? Então, vamos lá. Eu estou pegando o resultado do valor dessa função, que é o valor do imposto de renda, para um valor de R$6.000, e estou colocando esse resultado dentro desse format, dessa instrução format. Na última aula que a gente viu como que trabalha com texto, a gente usou o format, eu não dei aqui a formatação, todas as possibilidades, então nós vamos aprendendo com passo a passo, ou a gente pode consultar na internet, tem todos os símbolos, são dezenas e dezenas de possibilidades. Qual que é a máscara que eu quero de saída? Eu quero que seja alguma coisa terminado ,00. Por quê? Porque eu estou trabalhando com dinheiro. O currency, ele me dá até 4 casas decimais, só que se eu mostrar 4 casas decimais em dinheiro, vai ficar esquisito, né? Porque dinheiro tem centavos, ele não tem décimos de
milésimo de dinheiro. Ele tem só 2 casas decimais, não tem 4. Então eu coloco essa máscara aqui, esse formato, essa formatação de saída, para ele me dar um valor que faça sentido. Então agora eu vou apertar minha setinha aqui, ou F5, vamos ver o que vai acontecer. O valor do imposto para R$6.000 é R$754. Posso até colocar aqui um reais, aqui o símbolo da moeda, né, que no nosso caso é reais. Vamos ver como é que fica. R$754. Para 6.000, e se eu ganhar, por exemplo, 2.000? Ele tem que dizer que é R$0, que é isento, né? R$0. E se eu ganhar, se eu fizer um teste exatamente com esse valor, 2.259,20. Vamos apertar a setinha aqui, vamos ver o que vai acontecer. Também é 0. E se eu ganhar 2.259,21, acho que ainda vai dar 0, né? Por causa do arredondamento. E se eu ganhar 2.259,30, vai dar algum 1 ou 2 centavos aqui de imposto, vamos ver? Vai dar 1 centavo de imposto. E se eu ganhar aqui R$100.000, por exemplo? Vamos ver se ela calcula. 1, 2, 3. Se eu ganhar R$100.000, o meu imposto seria de 26.604,00. Então, para essa primeira estrutura aqui, está dado o exemplo. Vamos agora para a segunda estrutura lógica, que é o select. Vamos fazer a nossa chamadinha lá dos dias da semana. Muito bem, terminei a digitação do segundo exemplo. E da mesma forma que o exemplo anterior, eu estou usando o option explicit, que me obriga a declarar as variáveis. Estou usando a indentação, estou recuando 4 espaços para cada nível de comando aqui, tá vendo? Vejam como fica super legível aqui. Já imaginou tudo alinhado aqui, sem pular linha, sem recuo, sem nada? Ia ser muito difícil encontrar, ou melhor, entender a lógica da programação. Também estou declarando as variáveis naquele estilo que eu ensinei para vocês, que é colocar o prefixo de 3 letras com relação com o tipo. Por exemplo, string str, byt é do byte e assim por diante. E vejam que, apesar do nome da função não ser um nome de variável, fica muito mais fácil usar a mesma regra. Todas as palavras estão com a maiúscula, com a primeira letra maiúscula, que fica muito fácil de entender o que quer dizer esse texto. Mas então vamos lá para a lógica do select case. Então, como é que funciona? Eu entro com um parâmetro aqui, que é do tipo byte, portanto pode ser de 0 até 255. E aí eu tenho uma variável aqui do tipo string, ou seja, é texto, que vai ter algum texto, obviamente. Então, select case, o dia, ou seja, eu vou analisar o dia se for o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os possíveis dias de semana. Lembrando que no VBA o dia 1 é o domingo e o dia 7 é o sábado, né? E aí dá certinho, 2 é segunda, 3 é terça, 4 é quarta, né? Fica tudo mais fácil de entender. E aí, caso o dia da semana seja algum dia desses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, aí eu vou atribuir a essa variável str mensagem o texto que eu quero lá, o texto motivacional. Tá legal? Agora eu já estou... O comando select case, ele permite um else também, ou seja, se não for nenhum desses casos, isso aqui não é obrigatório, tá? Mas eu coloquei até para dar um exemplo mais estruturado aqui desse comando select. Eu não posso ter dias de semana diferente de 1 a 7. Se eu tiver o dia 8 ou o dia 0, por exemplo, está errado. Se eu tiver o dia 255, está errado. Só tem 7 dias na semana, tá certo? Então eu coloquei aqui a mensagem de erro, né? Cada dia da semana tem a sua mensagem própria. Se for alguma coisa diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai dizer que a minha mensagem é erro. Posso tirar essa linha aqui? Tirei. Posso? Pode, mas aí ele não vai dar mensagem nenhuma, ele não vai fazer nada. Então, vou voltar aqui a minha linha. Tá? Aqui na minha funçãozinha, no meu procedimento para testar, eu estou usando automaticamente a função now, que é interna do VBA, que dá a data e a hora, e a função interna do VBA weekday, que é justamente dia da semana. Então, eu estou pegando aqui, automaticamente, pelo VBA, o dia da minha semana. Hoje é uma sexta-feira, tá? Eu vou clicar aqui agora na setinha, vamos ver o que acontece. Abriu a janelinha, sexta-feira, último dia antes do fim de semana. Então, deu certo. Só que agora eu vou tirar aqui essa parte que é automática, eu vou excluir e vou testar os valores um por um. Por exemplo, se for o valor 1, que é domingo. Domingo, descanse, aproveite sua família. Valor 2 é a segunda-feira, né?
está indo bem. Segunda-feira, nova semana, novos objetivos. Uau, né? Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, 7, que é o nosso maior número possível. Sábado, relaxe, recarregue suas energias. E se eu colocar 8 aqui, o que vai acontecer? Para erro, deu uma mensagenzinha de erro, por quê? Porque os dias da semana são 1 a 7, de acordo com a programação que eu usei aqui no Select Case. E o maior valor que eu posso usar aqui por ser um byte é 255, também vai dar o mesmo erro, porque é diferente do 1 até o 7. Tá? Então, vou voltar aqui agora à minha programação original, que é o automático, volta lá, que é o dia da semana do momento atual. Então, isso encerra aqui o nosso exemplo do Select Case. Então, por essa videoaula é só. Curta, compartilhe, clique no sininho, divulgue e nós nos vemos na próxima videoaula do Circuito VBA.